Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João, professor do 7º ano de arte, tá? Então, queria lembrá-los de acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória, terminá-la e enviá-la como concluído, para que os professores saibam que você fez a atividade, para que você possa ganhar nota e também, muito importante, a presença. Então, na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a cultura nordestina e relações entre imagem e música, né? Então, aqui tem essa estilogravura, certo? Do J. Borges, que tem ali as pessoas em roda, dançando, e os músicos tocando. Então, essa é uma relação aí que a gente tem da cultura nordestina entre imagem e música, né? E na aula de hoje, nós vamos ver a mistura dessa cultura com uma outra cultura também presente no Brasil, né? Que é a cultura hip hop, né? Junto com a embolada e o repente. E nós vamos falar um pouquinho sobre a improvisação musical desses estilos musicais. Então, embola a bola, embora sem embolar. Eu lendo lento, eu já me embolo, né? Então imagina esses artistas que são muito bons em improviso e fazem esse tipo de versos e rimas muito rápidos, né? Então o que que seria? É uma apresentação do encontro, né? Essa figura aqui que a gente tem do lado, ela representa o quê? Um encontro registrado em vídeo entre os artistas pernambucanos de embolado, Caju e Castanha, e o rapper e compositor paulistano Emicida, tá? Esse encontro aconteceu em 2012. Então, no Brasil, em razão de sua diversidade cultural, encontros como esse são possíveis e enriquecedores. Então, a gente tem aqui a mistura, né, e o encontro entre artistas do repente, da embolada e do rap. Tem algumas semelhanças, mas tem aí um início dessa cultura em lugares diferentes. Então, como nós já vimos, a embolada ela que vem do Nordeste, né? Vem de uma cultura brasileira. E o rap ele vem de outro lugar. Então vamos lá, lembrando um pouquinho da embolada. As duplas de embolada utilizam um instrumento de percussão para marcar o ritmo, sendo o pandeiro o mais recorrente. Então, como nós vimos nas aulas passadas, o pandeiro ele tem uma vantagem sobre alguns instrumentos porque ele é pequeno, ele tem, dentro dele a gente consegue fazer sons graves, agudos e o ritmo, né? Fazer com que isso seja ritmado, que a música tenha essa dança junto, né? E o músico ele pode tocar e cantar ao mesmo tempo. Alguns emboladores incluem as pessoas do público nos versos improvisados, uma excelente estratégia para cativá-las e mantê-las na apresentação. Então, como nós vimos, a embolada ela também é um tipo de manifestação cultural que acontece nas ruas, né? Os artistas de rua utilizam da embolada para poder fazer a sua profissão, para conseguir aí tirar a sua renda. E como que eles fazem para chamar a atenção desse público, né? Eles fazem sempre brincadeiras, então eles procuram atrair as pessoas que estão próximas, né? Então, tanto na rua, em transportes públicos, né? Há momentos em que artistas da embolada também podem convidar outros, inclusive de ritmos diferentes para o desafio. Então, a gente pensando aqui nessa cultura de rua, nessa cultura da cidade, acontece de muitas vezes artistas de estilos diferentes, de estilos musicais diferentes, se encontrarem. É bem comum quando você vai para a rua encontrar um músico tocando violino numa esquina e encontrar um músico tocando embolada na outra esquina. Não quer dizer que eles não possam se juntar. Então esses músicos geralmente se conhecem, né? Podem pegar e fazer atividades aí musicais e atividades artísticas juntos, né? E é o que aconteceu nesse encontro entre o Emicida e o Caju e Castanha. E assim começa, né? Essa é a base do improviso, é a base de improvisação quando eles se reúnem, né? Em estilos que têm algumas semelhanças, como o rap e a embolada. E o rap, ele vem de uma cultura popular que se chama hip hop. Então é uma manifestação cultural que tem sua origem na década de 1970, em localidades urbanas dos Estados Unidos, Jamaica e países da América Latina. Então, o que tem em comum nesses países, né? Inclusive em comum com o Brasil? É a imigração forçada, talvez, ou não forçada, de
africanos. E aí tem nessa cultura essa ideia de fazer rimas rápidas, de ter entre as músicas, né, que eles produzem um embate, né, uma disputa, e aí que nasce, por exemplo, no Brasil a embolada e nos Estados Unidos o rap, né? Quanto à cultura hip hop, tem de forte influência afrodescendente e também temos a criação de improviso. Então, aqui a gente vai ver agora que o hip hop ele não é só a música. O hip hop ele é considerado uma cultura por ter uma complexidade de vários fatores culturais aí. Então, na linguagem do rap, existe uma modalidade de improviso vocal, na qual o ritmo, a mensagem e a velocidade são elementos relevantes. Então, o rap ele está dentro da cultura hip hop como uma parte musical. Na dança, né, temos os b-boys e as b-girls, dançarinos de break ou break dance. Então aqui o hip hop, eles sempre vão ter essa aproximação e nomes em inglês, porque é da onde surgiu primeiramente essas culturas, né, lá nos Estados Unidos. Desafiam-se com uma coreografia usada, na qual a virtuosidade e a criatividade são armas do duelo. Então aqui nós temos uma semelhança que acontece na dança e na música. Então o rap também tem essa disputa e na dança também. Aqui no Brasil nós já vimos, por exemplo, na dança a umbigada, que tem essa mesma ideia, né, dos praticantes, dos dançarinos, se desafiarem, né? Eles batem e aí dão lugar para outros dançarinos entrarem na roda e ter essa disputa. E a gente viu também a embolada, né, que é uma forma de música que tem também esse desafio. E agora vou deixar um quiz para vocês. Em 2012, os artistas pernambucanos de embolada Caju e Castanha enfrentaram o rapper e compositor paulistano Emicida. Qual é a semelhança entre o rap e a embolada? Então vamos lá. Alternativa A, a instrumentação. Alternativa B, a improvisação. Alternativa C, a origem. E a alternativa D, a culinária. Então vou deixar um tempo para que vocês possam responder essa questão e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então vamos voltar aqui com a alternativa correta. Então a pergunta é: qual é a semelhança entre o rap e a embolada? Alternativa A, a instrumentação. A instrumentação ela tem uma diferença que a embolada utiliza instrumentos geralmente pequenos de percussão, enquanto que o rap ele tem mais uma proximidade com a música eletrônica, né? Então os DJs, por exemplo, que deram início nessa cultura de acompanhamento musical, enquanto os rappers, os cantores, cantavam em cima do som feito pelos DJs. A improvisação? Sim, a improvisação é presente nas duas culturas, né? Tanto no rap, nas disputas de rap, quanto nas disputas de embolada. Quanto à origem, essa alternativa ela pode gerar um pouco de dúvida, né? Por causa que teve uma origem da origem, vamos dizer assim. Então o rap, ele nasce dentro da cultura hip hop nos Estados Unidos. E a embolada nasce no Brasil, no Nordeste brasileiro. Porém, a origem deles é afrodescendente. Agora, do estilo em si, uma é brasileira e a outra é americana. Então a gente tem aí uma diferença, cada um tem uma origem diferente. E a culinária não, a culinária não tem nada a ver, né? Então, vamos lá, só para confirmar, a alternativa correta é a improvisação. Continuando aqui na aula, né? Nós temos aqui a capa do CD Repente Rap, Repente. Então, do pernambucano Zé Brown, de 2009, que mistura rap, embolada, repente, forró, entre outros estilos musicais. Então, essa proximidade permite com que artistas contemporâneos criem uma mistura, né? Que façam novas formas de música, né? Misturando e criando assim algumas ideias novas, né? Do rap junto com a embolada, junto com o forró. No Brasil e no mundo, o costume de misturar as influências é muito comum. Na música ou na dança, como a mistura de rap com ritmos da cultura nordestina e até mesmo com o samba. Ok? Então, como a música brasileira ela tem um ritmo, ela é ritmada, né? Ela é uma música muitas vezes um pouco mais rápida, ela combina muito bem com o rap, né? Para que se possa cantar o rap em cima desses ritmos brasileiros. A cultura hip hop. Então, há muitas manifestações dentro dessa cultura, que podem ser vistas nos grandes centros urbanos em todo o mundo, uma vez que essa estética artística e social já se espalhou e já se adequou a cada lugar e cultura local. Então é interessante nós percebermos que o mundo, as grandes cidades em vários países diferentes, se desenvolveu de uma forma semelhante no quesito de ampliação de uma cidade, né, do centro urbano. Então, geralmente a cidade tem um centro e aí vai se criando uma periferia em volta desse centro, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde tem empresas, e isso vai crescendo, e aí acontece também, infelizmente, que essa periferia tenha uma população que tenha mais dificuldades, né, sociais, acesso ao centro, acesso à escola, à educação, né, à saúde, a cultura mesmo diversificada. Então eles vão ficando mais longe. E isso criou-se em vários lugares do mundo, quando chega essa cultura hip hop, uma identificação com a ideia, né? Com a ideia de poder se mostrar, de poder mostrar a sua cultura, de poder se manifestar, de poder ser um pouco, vamos dizer assim, revolucionário, né? De poder pegar e falar o que pensa. Então, acontece isso acontece em vários lugares do mundo. Sendo assim, a cultura hip hop, ela tem ela é bem ampliada, né? Ela tem um grande alcance dentro do mundo inteiro. Então, aqui o quiz número 2. Apesar da cultura hip hop ter origem nos Estados Unidos, Jamaica e em países latino-americanos, qual é a maior influência dessa cultura? Alternativa A, asiática. Alternativa B, europeia. Alternativa C, indígena. E alternativa D, afrodescendente. Então, vou deixar um tempinho para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então vamos voltar aqui com a alternativa correta. Primeiro, lembrando qual que é a pergunta, né? Apesar da cultura hip hop ter origem nos Estados Unidos, Jamaica, países latino-americanos, qual é a maior influência dessa cultura? Então, alternativa A, asiática, B, europeia, C, indígena e D, afrodescendente. Nós já falamos um pouquinho e nós sabemos que essa cultura, né, tem fortes raízes afrodescendentes, ok? Então, continuando aqui, vamos falar mais um pouquinho sobre a cultura hip hop. Faz parte da cultura hip hop o rap, que nós já falamos um pouquinho, que tem essa improvisação entre os cantores, né? Mas ela significa, ela tem uma tradução ao pé da letra, vamos dizer assim, né? Que seria em inglês Rhythm and Poetry, né? Que seria ritmo e poesia em português. Por isso que a gente tem nessa uma valorização no rap da letra, do que o cantor está falando, né? Se a gente for parar para pensar, às vezes a melodia não tem muitas variações de notas, né? É porque ele fala várias palavras rápidas e aí o que é mais importante é a letra. O DJ, disc jockey, né? Então se a gente nós fizermos uma tradução livre disso, seria o cara do disco, né? Então, o jockey aqui é como se fosse uma gíria em inglês de o cara, né? E aí, cara? Hey, jockey, por exemplo. Então, o cara do disco, o DJ, é a pessoa que manipula o disco e faz a música, seria o acompanhamento musical do rap, né? Então, muitas vezes lá no começo, os DJs eles usavam mais de 2 discos ou até mais para poder compor uma música. Então pegava o ritmo de uma música, pegava os instrumentos harmônicos de outra música e misturava. É uma cultura bem legal. E hoje em dia, né, esses músicos, eles utilizam de equipamentos eletrônicos super desenvolvidos, né, muito modernos, que nem sempre precisa do disco de vinil, do disco grande, mas usa ali as mídias, né, misturam até, infinita a combinação que ele pode fazer, né? Pode misturar aí até 10 músicas diferentes para fazer uma só. Temos também o breakdance, que falamos um pouquinho, né? Que são danças de movimentos improvisados, né? Então, se nós formos traduzir o que seria o breakdance, pode ser assim, dança parada ou dança quebrada. Eu não sei dançar o breakdance, mas ele né? Tem movimentos onde os dançarinos fazem movimentos que param, né? Eles têm umas paradas. E aí, mas com muita habilidade. E dessa forma eles também têm essa disputa que a gente já falou um pouquinho. Tem o grafite, tá? O grafite é uma linguagem visual. Então, dentro do grafite nós temos desenhos, pinturas, né? Tags e crew. Então, nós vamos fazer uma atividade daqui a pouco sobre tags e crew. Daqui a pouco eu explico melhor o que seria. Então, podemos perceber um estilo de se vestir e falar dos amantes dessa cultura. Então, a cultura, ela engloba a vida de uma pessoa. Então, ela vai desde da arte que ela consome até o jeito que ela anda, que ela se veste, né? E isso pode se ampliar para culinária, por exemplo, para várias coisas, né? Uma cultura seria algo bem complexo. Então, é isso que nós chamamos de hip hop. Nós estamos falando aqui da cultura hip hop, ok? Então, agora aqui atividade 1. Vocês vão responder essas questões aí no caderno de vocês, tá bom? Não precisam copiar as questões, mas prestem atenção na pergunta para poder responder. Então, vamos lá. Quais são os gêneros musicais de que você mais gosta? Qual é a sua relação com a música? Você toca algum instrumento musical? Quando eu estava dando aula era bem interessante porque vários alunos tocam, né? Mas nem sempre eles se manifestam como músicos. E aí quando eu chego lá com o violão na sala, aí tem vários que falam, nossa, professor, eu gosto muito disso, eu toco bateria, por exemplo. Já tem alunos que gostavam de tocar pandeiro, enfim. Tem vários artistas como alunos também. Isso é muito legal. Vamos lá, você canta? Participa de um grupo ou coral, né? Muitas vezes eu percebo que a prática de cantar ela vem bastante da cultura da pessoa, né? Então, dentro de casa, se os pais cantam, ou até mesmo dentro da igreja, dentro de alguma religião, assim, que estimula que as pessoas cantem, né? Isso é bem interessante.
Como é a relação da sua família com a música? Então vocês estão percebendo que essas questões são questões pessoais, mas elas são importantes por quê? Por causa desse momento, né, que os alunos estão no 7º ano, você começa a se perceber como um indivíduo e aí entender melhor do que você gosta, você ter a tua personalidade, perceber qual que é a sua cultura, né? E a gente tem que ser firmes com isso e gostar disso, né? Falar quem que a gente é, falar o que a gente gosta e se expressar da forma com as músicas, por exemplo, ou a arte que a gente gosta. Há músicos ou DJs entre seus familiares, né? Próxima, em sua comunidade, como é a relação com a música? Agora aqui, saindo um pouquinho desse âmbito familiar, como que você percebe que as pessoas que estão próximas a você, seus vizinhos, a sua rua, até mesmo os colegas do colégio, eles têm a mesma cultura que você musical? Eles gostam das mesmas coisas? Como que você percebe isso? Você gosta de conhecer novas músicas, novas culturas? E aqui, então, depois de você pensar nessas questões, anote em seu caderno, né? Responda essas questões. Então, vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto.
Muito bem, pessoal. Então, agora que vocês tiveram tempo para responder essas questões, para pensar um pouquinho, né, para refletir um pouquinho sobre essas questões, vamos seguir aqui, né, deixar uma questão rápida para vocês. O rap é semelhante a embolado, pois preza pelo improviso também. O que essa sigla quer dizer em uma tradução ao pé da letra? Então vamos lá. Alternativa A, festa e farra. Alternativa B, beleza e tristeza. Alternativa C, na saúde e na doença. E alternativa D, ritmo e poesia. Então vou deixar um tempinho para vocês, daqui a pouco eu volto com a alternativa correta. Muito bem, pessoal. Então vamos voltar aqui com a alternativa correta, né? O que a sigla do rap, né, o rap em inglês, significa? Então é ritmo e poesia. Então é rhythm and poetry, né? Que por isso que é rap ou rap. A gente fala em português aqui no Brasil, a gente geralmente fala rap, né? Mas em inglês seria rap. Então vamos lá para a atividade número 2. Então vamos criar uma tag. O que seria a tag, né? Termo originário de Nova York, né? Usado pelos praticantes de grafite, que significa assinatura. Outra coisa interessante aqui que a gente escreveu o grafite, né? Como se fosse em inglês. Em português nós escrevemos grafite, né? Mas é só uma tradução, não está errado nenhum nem outro. E significa assinatura ou nome marcado na parede. Então o tag reto, por exemplo, é um estilo de letra difundido pelos pichadores de São Paulo. Então, sempre lembrando, eu sempre falo para meus amigos, né? Meus amigos também, mas os meus alunos, qual que seria a diferença entre um grafite e uma pichação, certo? Então, é uma linha muito tênue e bem complexa, às vezes, de você pegar e falar assim, isso é pichação e isso é grafite.
mas por lei seria o grafite, ele é uma obra de arte, ele é um desenho que é permitido, enquanto que a pichação ela é um tipo de desenho onde a pessoa vai lá e desenha ou escreve em uma propriedade particular, sem pedir autorização, sem que a pessoa permita que faça aquilo. Então, quando você passa na rua, não tem muitas vezes como você saber se aquilo é grafite ou se é uma pichação, né? Aí vai também do teu olhar se você acha bonito ou não. E aqui, voltando sobre a tag, né, nós temos aqui um exemplo na imagem ao lado, que seria uma assinatura, né? Como que é uma assinatura estilizada. Então, qual que vai ser a atividade de vocês? Desenhe um rascunho, um tag para a sua turma, sua sala. Então, eu quero que vocês criem uma identidade, uma assinatura para a tua turma, tá bom? Para a turma tua de sala de aula. Como que você daria um nome para ela, né? Para a gente se organizar, a gente geralmente fala assim, o sétimo A, sétimo B, sétimo C. Mas se fosse para você dar outro nome, né? Dar um nome mesmo, dar um nome. O nome dessa sala é tal. Como que você daria o nome para a tua sala, para a tua turma? Depois, faça um molde dessa assinatura, uma matriz de stencil. Então, o que é a matriz de stencil? Você escreve, né? Faz a tua tag, a tua assinatura, e depois você recorta ela, certo? Então, por exemplo, você faz uma folha e recorta ela. Com esse recorte, você vai ter um molde e você vai poder desenhar ela mais rapidamente em qualquer outra superfície, né? Como a gente viu, por exemplo, de uma forma diferente, mas como nós vimos lá na xilogravura, que tem um molde, né? Que tem uma matriz. Você vai fazer uma matriz dessa tua tag. E aí, reproduza o seu tag em pelo menos 2 cores. Depois que você fizer esse teu molde, você vai pegar e reproduzir ele em mais 2 cores. Isso é interessante, por quê? Porque as tags, né, quando elas são pintadas nas paredes, em outros lugares, elas geralmente é feita com a cor, a tinta que o artista tem no momento, né? Ou a cor que ele acha que fica mais interessante para aquela tela. A tela dele, no caso, seria a cidade, né? Seria os prédios, as casas, os muros, né? Lembrando sempre que precisa de permissão para se fazer isso. Então, eu vou deixar um tempinho para que vocês possam pensar aí na tag da tua turma e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, agora que deu um tempinho para que vocês possam fazer a tag, né? Queria também lembrar do crew. O crew é a mesma ideia, né? Só que ela é para um grupo maior. Então, imagina que o crew seria a multidão, né? As pessoas. Então, conforme esses grupos foram nascendo dentro da cultura hip hop, elas também continuaram com essa ideia de disputa. Então, existem crews, né? Ou tags que identificam certos grupos. Então, essa arte é de tal grupo, daí ela tem uma assinatura. E aí, essa arte é de outro grupo, e ela vai ter uma assinatura diferente. Então, é daí que surgem as tags ou os crews. E vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos sobre embola a bola, embora sem embolar, né? Agora falei um pouquinho melhor do que no começo da aula. Que seria sobre a embolada, né? Sobre a mistura que nós temos entre, lá no começo que nós vimos o encontro entre o caju e castanha e o rapper, né? Então isso faz com que a gente tenha no Brasil uma mistura muito grande e uma cultura muito rica, que é muito interessante, a mistura de vários estilos musicais. Falamos da cultura hip hop, então do rap, que seria ritmo e poesia, do DJ, que é o disc jockey, o cara do disco, o breakdance, que é uma dança com movimentos mais parados, né, que tem, não é que seja parado, mas ela tem uma estática diferente, né, uma estética diferente até no breakdance, e o grafite, que é o desenho, a forma de desenhar dessa cultura. Então, gostaria de relembrá-los, né, em acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória, tá? Enviar, deixar como concluída para que vocês ganhem presença e nota, ok? Então, essa foi a nossa aula de arte hoje para o 7º ano. Gostaria de agradecer a todos que me acompanhou até aqui e nos vemos na próxima. Até mais!